O Daniel Felipe Brabo Magalhães, Daniel Brabo, bacharel em Administração de Empresas pelo Centro Universitário SESMAC, advogado, graduado pelo SESMAC também, atuante nas áreas civil, eleitoral e administrativo, sócio do escritório Brabo Magalhães Advogados, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Métodos Consensuais e Solução de Conflitos e Interesses pelo SESMAC, ex-procurador-geral adjunto do município de Maceió, ex-procurador, chefe jurídico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ex-secretário executivo de Gestão Interna da Secretaria de Trabalho, Emprego e de Alagoas, ex-professor da disciplina de Contratos e Obrigações da Faculdade Maurício Nassau, ex-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados da OAB Seccional Alagoas e ex-integrante do Fórum de Combate à Corrupção. Isso foi uma simplificação, foi um resumo, logicamente que o currículo dele é muito maior. E agora, sem mais delongas, passo a palavra para o Daniel Brabo. Gostaria de saudar todos também aqui presentes e parabenizar pela iniciativa do município, o Alexandre capitaneando aí esses cursos que começam no dia de hoje, essa capacitação a todos vocês, é uma oportunidade ímpar. A gente estava justamente conversando agora há pouco ali, eu dizendo do quanto é importante essa lei nova de licitações, apesar de ser uma lei de 2021, do dia 1º de abril, e que o governo federal, até diante da vasta modificação que foi feita na legislação aí de licitações, da antiga lei 866, que era de 1993, que já estava aí completando maioridade, 18 anos, da lei também do pregão e do regime diferenciado de contratação, o governo federal compilou tudo, certo, através dessa lei. E diante dessa modificação, que a gente aqui vai expor para vocês alguns pontos, algumas mudanças que são por demais importantes, não só para o município, mas para todo o executivo, certo, o legislativo como um todo, todos que passam a serem regulamentados a utilizar essa lei. É uma modificação por demais, certo, interessante. Por quê? Um dos pontos que a gente vai ver aqui é que teve o cuidado do legislador de pegar os costumes que já eram praticados nas legislações anteriores, de pegar os julgamentos que se tinham de Tribunal de Contas e pegar outras situações que por muitas das vezes nós batíamos cabeça como operadores do direito, porque davam orientação ao cliente, de repente a justiça tinha uma interpretação diferenciada e passou a colocar no texto da lei. E aí veio a mudança também da lei de licitações. E por que quando a gente fala da mudança, que fala que essa lei nova revogou a lei do pregão, revogou a lei 8666, que era de licitações mesmo que a gente conhecia, como também parte do regime diferenciado de contratação, por que ela evoluiu tanto? Primeiro que ela positivou, como a gente disse aqui, muitas situações que eram usuais, certo? Que não estavam no texto da lei, que agora estão expressamente. E para quem não é do âmbito do direito, quando a gente fala positivou, ela colocou o que de fato já se utilizava no texto da lei, certo? Então, ou seja, tirando aquela dúvida, tirando o achismo. E por que isso é importante? Justamente por esse cenário. Acaba essa dúvida, acaba esse cenário de incerteza, se pode ou não. Por um outro lado, além da positivação da lei, como a gente colocou, vem a otimização. Você passa a deixar de utilizar 3 leis para tratarem sobre a mesma matéria, passando apenas a ter uma única lei que regulamenta tudo. É uma lei muito extensa, mas também é uma lei que ela buscou ao máximo pontuar, vírgula por vírgula, de tudo que a administração pública pode ter de utilização e trouxe inúmeras inovações. A princípio, como uma agilização, certo, do próprio procedimento licitatório, que ela passou agora a ser regra a inversão das fases. E agora com a nova lei não, é regra
que haverá inversão de fases, ou seja, você começa discutindo a parte de propostas para depois ver se o cidadão atende ou não os requisitos. E qual o objetivo disso? A princípio você parte de uma lógica de que ninguém vai participar de uma licitação, ninguém vai ofertar uma proposta se não tiver condições legais que preencham certas condições de você ser um fornecedor, um prestador de serviço do município. Então isso veio ao quê? A trazer uma agilização, acima de tudo, do processo licitatório. E com esse avanço da legislação, ele permite hoje justamente que a administração pública possa, vendo uma situação que seja viável ao município, vendo uma situação que é de interesse de ser licitado, se não detém o conhecimento, se não detém o know-how, de que ele possa procurar uma empresa privada, de que ele possa institucionalmente, certo, ele avançar nesse diálogo para poder fazer uma coisa mais eficiente ao município. Se a gente for fazer um parâmetro, a lei de licitações, a 8666 de 93, ela na época trouxe alguns regramentos que a gente considerava importantes. Quando veio a lei do pregão, a 10.520, já houve um senhor avanço. Por quê? Já passou a permitir a fase de lances, a fase de competitividade, e com esse fim da carta convite e da tomada de preços, permanece, gente, o pregão, certo? Que já é bem utilizado em todos os municípios, permanece a concorrência, permanece o leilão. Qual é o objetivo do leilão? Para que o município possa se desfazer, certo, daqueles bens que não são mais servíveis ao município, que ele não possui mais interesse. Permanece a dispensa, que ela passa a ser em razão do preço e também por outras modalidades que a gente vai mais à frente aqui tratar um pouquinho, e cria-se a figura do diálogo competitivo. E o que é a figura do diálogo competitivo? É uma possibilidade do município poder justamente dialogar com as empresas a fim de quê? A conseguir moldar, certo? A solução que seja mais adequada ao município. E um outro ponto de avanço, certo, que a lei trouxe e que hoje, mais do que nunca, e depois desse cenário que a gente vive de pandemia e de Covid, deixa a lei bastante atual, é que os processos licitatórios passam a ser todos pelo meio eletrônico, certo? E por que isso é uma coisa que vem a bem calhar hoje? Primeiro que a gente passou aí com a pandemia a viver um mundo de grande parte de reuniões virtuais, audiências, né? A gente está aqui no fórum, as audiências passaram todas a ser virtuais, hoje é que já retornaram algumas a presencial, mas o processo licitatório não, era uma faculdade dos municípios de tornar virtual ou não. E a lei agora ela diz textualmente também que os processos serão eletrônicos, salvo, certo, uma sessão que necessite ser presencial, mas devidamente justificado. A obrigatoriedade também, gente, de pregão para bens e serviços, certo, de natureza comum. Então, ou seja, eu vou licitar apenas uma pintura. Por que eu vou utilizar uma outra modalidade se é um serviço de natureza comum, mesmo que de engenharia? Eu tenho que utilizar o pregão, está na lei, certo? É obrigatório. De todos os participantes que estão ali presentes, da própria comissão, certo, que está ali participando, dos agentes públicos que estão participando, que se chegue logo a uma evolução de preços para daí partir, certo, para a fase seguinte. Então, as fases licitatórias, que a gente tem toda aquela preparação do procedimento licitatório, de abertura de processo administrativo, para partir para a divulgação do edital. Depois da divulgação do edital, a gente vinha o quê? Vinha a fase de habilitação. Agora não. Agora a gente pula essa etapa, passa para a fase da apresentação das propostas, para a fase da discussão da proposta de preço, para depois é que vem, certo, o julgamento, vem a habilitação, e aí vem a fase de recursos e homologação. O que é que mudou também, gente, substancialmente na lei? Agora, os prazos de divulgação que a gente tinha, pregão, eram 8 dias úteis. E o que é que mudou? Hoje, para aquisição de bens, certo, de menor preço e maior desconto, permanecem os 8 dias úteis. Porém, para serviço, certo, mesmo que de engenharia, ele passa a ser de 10 dias úteis. E aí vieram algumas mudanças nos prazos. Primeiro,
adequando a situação do novo Código de Processo Civil também, que é de 2015, tratando tudo em dias úteis. Antigamente na licitação a gente tinha uma situação que eram dias corridos, agora não. Inclusive prazos de impugnação de edital, prazos de recursos, prazos inclusive de pedido de reconsideração, todos são 3 dias úteis. Não tem mais essa diferenciação se é pregão, não tem mais a diferenciação se é concorrência. Agora o prazo é idêntico a todos, certo? Então são 3 dias úteis. E com isso, com essa nova forma de poder abrir primeiro o preço, qual é o objetivo que o legislador pensou? É só economizar tempo? Não. É a possibilidade justamente de economizar o quê? Dinheiro também. Porque a partir do momento em que primeiro você tem a discussão dos preços, todos que estão ali presentes na sessão vão participar, vão disputar, vão colocar o preço. Então isso é a tendência natural de quê? Do valor baixar. E nessa evolução que vem do preço, certo? A gente tem algumas situações que a gente vai ver, inclusive também na lei de licitações, que alguma das modalidades ela permite uma fase aberta e uma fase fechada. E o que é isso, essa fase aberta, e o que é isso, essa fase fechada? Porque como o processo é eletrônico, em regra, ou seja, eu vou colocar lá, por mais que eu esteja participando da sessão, mas eu vou colocar a minha proposta e o meu preço lá. Se o município diz, olha, até determinado momento da licitação, a licitação vai se dar por uma fase fechada, nenhum outro concorrente vai saber o preço que está sendo apresentado pelos aqueles concorrentes ali. Isso o município pode fazer todo aberto, o processo licitatório, todo fechado, parte aberta com parte fechada e parte fechada com parte aberta. Isso a gente pode até perguntar, dá resultado? Eu digo a vocês que eu acho que dá, porque muito município, a gente já viu quando os licitantes às vezes chegavam e tiravam um pouquinho do pé. Por quê? Porque um viu o preço do outro e dizia, rapaz, não vamos não, apertar aqui, vamos deixar. E se você tem uma licitação em que há uma fase secreta, você consegue tranquilamente, certo, apertar o licitante ali e baixar. E a lei de licitações, ela trouxe também um texto expresso para uma coisa que é muito boa, a inexigibilidade para a locação de imóveis. E por que eu digo que isso é muito bom? Existia muito aquela discussão, por que foi alugado aquele prédio especificamente? E aí eu quero que sempre a gente orientava o secretário, certo, a todo mundo, justifique no processo administrativo do porquê daquele prédio, se é o único prédio disponível, se é o único prédio que atende às necessidades. E agora a lei ela trouxe exatamente nesse texto expresso que a locação ou compra de imóveis em localização estratégicas ou únicas, ela é permitido ser feita através de elegibilidade de licitação. Outra possibilidade também em que a nova lei de licitações traz, gente, é a dispensa de licitação quando for fracassada, certo, o procedimento licitatório. Muitas das vezes o município sofre prejuízos, certo? Porque realiza a licitação, não vem ninguém. Realiza de novo, não vem ninguém. E aí que agora a nova lei de licitações, ela traz expressamente a possibilidade que, fracassada a sessão de licitações, você pode, dentro do período de 12 meses a contar da data da sessão, contratar diretamente, certo, uma empresa para suprir essa lacuna, certo, que não foi possível obter através da licitação. Um ponto também, gente, que apesar de que já vinha sendo utilizado por alguns órgãos, chamado orçamento com caráter sigiloso, certo? E o que é isso, o orçamento com caráter sigiloso? É o que a gente falou agora há pouco sobre essa questão, às vezes, do licitante querer se acomodar e querer não baixar o preço. Se eu tenho uma cotação e que minha cotação diz que a resma de papel é R$7, eu não preciso mais hoje dizer ao licitante que a resma de papel que eu botei é R$7. Eu posso colocar, justificando, às vezes que é um município pequeno, às vezes que é um município que não é tão próximo à capital e que a concorrência é menor, dizer não, o orçamento que seja feito em caráter sigiloso e os licitantes passam a não terem acesso ao orçamento. Então, ou seja, o cara não vai com aquela comodidade de saber que o município cotou que é R$7. O cara não, vai chegar e vai dizer, olha,
eu tenho meu preço, em cima do meu preço eu vou colocar minha margem de lucro e vou apresentar na sessão, certo? Evita com isso de que o município termine pagando mais caro, porque o licitante vai dizer, não, já sei, se o município cotou R$ 7,00, eu posso trabalhar em cima daquela margem dos R$ 7,00 para poder apresentar o meu preço, certo? Da mesma forma, passou o texto de lei, gente, a trazer expressamente o que aqui é considerado ou não um preço manifestamente inexequível. Isso era uma outra situação a todos nós que atuamos aí, principalmente como assessores jurídicos, que às vezes para você dar um parecer justamente dizendo, olha, é inexequível o preço apresentado pelo licitante, era uma situação muito complicada, até porque precisava que a área técnica realmente emitisse, dizendo, não, olha, ele apresentou um preço que não tem como executar. E agora a lei trouxe de uma maneira clara, dizendo o seguinte, que do valor que a administração pública orçar, cotar, se ele apresentar o preço dele mais do que inferior a 75%, ou seja, eu cotei que para reformar essa sala aqui vai gastar R$10.000 a administração pública. O licitante chega, apresenta a proposta dele em R$7.000, ou seja, 70% do valor orçado pela administração pública. A lei é muito clara, ela já diz logo que esse preço é manifestamente inexequível, porque ela entende que acima de 25% do que foi orçado pela administração pública, esse preço ele deve ser sim desconsiderado. Então afasta um pouquinho a subjetividade do que era antes considerado inexequível ou não e passa a trazer uma objetividade. Com relação, gente, aos critérios de julgamento, certo, das propostas, elas continuam basicamente como era. Então, ou seja, não houve muita evolução na lei, porque ela continua com menor preço. Aí vem uma possibilidade da melhor técnica também, certo? Nem toda licitação era menor preço, como também não continua sendo do mesmo jeito. Tem menor técnica e preço também, maior lance ou oferta, mas vem uma inovação, o maior retorno econômico. Outro ponto que a gente já via nas licitações, gente, é com relação a micro e pequenas empresas. A gente sabe que a lei traz o benefício para micro e pequena empresa, só que agora, na nova lei de licitações, ela traz uma coisa muito expressa que é muito interessante. Porque inúmeras vezes micro e pequenas empresas se utilizaram do benefício, certo? Ou seja, da prioridade de ser micro e pequena empresa, mas às vezes eram licitações de grandes valores. E agora a lei deixa muito clara, não, a micro e pequena empresa, ela pode sim ter benefício perante as outras empresas, desde que aí vem duas condições que são bem legais, certo? Elas somente gozarão do direito de preferência e tratamento favorecido nas licitações, cujo valor seja menor do que a receita bruta máxima permitida, e aí para microempresa 360 mil, né, ano? Microempresa e pequeno, acho que é 4.800.000, é isso, ano. Então, ou seja, se a licitação ela for 360 mil, a microempresa ela goza sim do benefício, a pequena empresa até 4.800.000 ano. E aí vem um detalhe, eu ainda não falei, que eu deixei para mais à frente, mas existe agora um portal, certo, de licitações do Brasil todo, que a gente vai falar um pouquinho deles. E aí toda licitação vai ter que ir para esse portal, ou seja, qualquer município vai saber se a empresa do Daniel foi contratada, seja o município do Rio Grande do Sul, o município de Pernambuco, de Alagoas, qualquer município vai ter a obrigatoriedade de lançar naquele portal. E por que isso é bom? Porque se eu sou uma microempresa ou uma pequena empresa, e se eu já tiver com um contrato firmado em outro município atingindo o meu limite, eu já não vou gozar do benefício. E qual foi o objetivo que a lei trouxe com isso? É prejudicar a micro e pequena empresa? Não. É simplesmente não trazer uma desigualdade na sessão de licitação com a empresa normal. Outras novidades que a gente que eu estava justamente falando a vocês, é esse portal, gente. Se vocês, eu acho que quase todo mundo hoje já tem um cadastro no Gov, né? gov.br. Se vocês entrarem e colocar Portal Nacional de Contratações Públicas, vocês vão ver que através da sua senha, do seu login, que é o CPF, né? E a senha, vocês entram no portal. Esse portal, ele vai ter lá as contratações das empresas, ele vai ter eventuais notas fiscais
que foram retiradas pela empresa, ele vai ter um banco de preços, um banco certo de valores de cotações. Qual a maior dificuldade, às vezes, que um setor de compras tem ou que a licitação tem? Cotar. Se a partir do momento eu tenho um portal em que ele tem lá, inclusive os valores, a lei faculta que você possa utilizar no seu processo administrativo os valores que estão lá previstos, certo, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso é uma coisa muito boa. Além do que, nesse portal ele está divulgando as licitações e está divulgando os contratos que as empresas têm. Então, às vezes, aquela dúvida dizendo, bem, essa empresa eu nunca ouvi falar, não sei nem de onde é essa empresa. Será que ele vai, de fato, fornecer? Será que ele vai prestar o serviço? No portal você tem como saber se ele já presta a algum outro município, se ele realmente já executa, certo, aquele trabalho. E a vantagem, o portal é gratuito, todos os municípios podem se utilizar do portal, inclusive, para poder realizar as suas sessões de licitação, até porque, como o processo passa a ser eletrônico, as sessões são eletrônicas, então o município às vezes não tem uma tecnologia para poder dispor, certo, aos seus servidores de como utilizar. E aí você pode utilizar o próprio portal, que é um portal oficial. E o melhor de tudo, todo município vai ter a obrigação, como a gente disse aqui, de ao final da conclusão do processo licitatório colocar lá as informações da empresa que foi contratada, colocar os dados contratuais. Então, ou seja, vai ser um banco de dados nacional de acesso público a todo mundo. Então, muitas vezes a gente via em licitações que às vezes a empresa era eliminada, certo? Porque esqueceu de trazer uma cópia autenticada de um determinado documento. Agora, o formalismo ele é relativo, certo? Se não for um vício considerado insanável, se for um vício sanável, aquilo ali é praticamente desprezado, ou seja, ele é plenamente suprível. Outro ponto interessante da nova lei de licitações, os advogados passaram a ter fé pública, certo, nas documentações do procedimento licitatório. Então, ou seja, diminuiu com isso que o custo que as empresas tinham de ir no cartório, de autenticar a documentação. Hoje, nós advogados já tínhamos fé pública nos processos judiciais, certo? A gente já se responsabilizava pela autenticidade das cópias. Agora, no processo administrativo de licitação também, o advogado passa a ter fé pública e com isso ajuda bastante a economizar. Então, as novidades, você pode também, gente, indicar no processo licitatório marca, certo? E justificar a porquê eu quero que o microfone que está sendo licitado seja da marca tal. E aí eu vou dizer, não, porque todos os equipamentos são daquela marca, porque o município já tem uma padronização em cima daquilo ali. Então, com isso, você traz situações que não podiam antes ou eram excepcionais, certo, na lei que está em vigência ainda, né, 8666, você traz agora como uma regra na nova lei de licitações e permite, certo, que o ente público possa se acautelar e possa dar continuidade ao que já vinha sendo feito. Como também ele permite que você possa vedar determinada marca ou produto. De repente você tem uma situação, vou dar um exemplo a vocês. Digamos que determinada marca, pronto, aqui de ar-condicionado, Midea. Digamos que o município já tenha experiências muito negativas sobre essa marca, por falta de manutenção, por falta de peça, por uma dificuldade de logística que seja. Então, se no processo administrativo, quando for licitar, houver expressamente a justificativa e a vedação àquela marca, você pode constar aquilo ali no edital, certo? E não está infringindo nada, ao contrário, está se utilizando do que a lei traz e permite tranquilamente, certo? E o que é que agora a lei de licitações ela traz de novidade? É possível que o município exija, certo, do licitante uma anuência do fornecedor, ou seja, digamos que o município está licitando, vamos lá dar um exemplo, um projetor, certo? E que tenha colocado que o projetor deva ser da marca Philips, porque a Philips tem uma qualidade maior, uma resistência maior, e aí vai. Eu posso colocar na licitação de que ele deverá trazer uma carta de anuência, certo, da empresa, ou seja, da Philips, dizendo que vai fornecer ao município como uma garantia de que eu não vou
correr o risco de, depois de passar toda a fase da licitação de preços, de habilitação de tudo, o licitante chega e diga: olha, eu não consegui com a Philips. Não, meu amigo, você apresentou na licitação, a Philips é corresponsável com você para que realmente forneça aquele produto. Outra situação, gente, que inovou e traz uma segurança também para os municípios, talvez aqui, Arthur, eu acho que a gente não tenha, ou se tem, provavelmente em obra, talvez muito pouco, formação de consórcios. Mas quando a gente parte para municípios maiores, o que mais acontece em municípios maiores ou até estado é formação de consórcios, ou seja, empresas se juntam para que possam participar de um procedimento licitatório. Às vezes você pega, junta uma empresa grande que tem know-how com uma empresa pequena, certo, que não tem tanto know-how, e ali vão participar junto, porque às vezes a empresa grande entra dando a cobertura na documentação e a pequena entra para participar, para poder executar a obra e ganhar. Consórcios, pode-se pedir um acréscimo de 10 a 30%, certo, sobre o valor exigido a título de garantia. E por que isso? É mais uma maneira do ente público dizer: olha, eu quero ver se a sua qualificação econômica financeira, ela realmente atende às condições para poder executar aquela obra que você está se propondo. E aí, quando você junta mais de uma empresa, é mais do que natural que eles tenham uma garantia superior a apenas uma empresa que está participando. É mais uma forma que a lei trouxe de quê? De trazer segurança aos municípios, certo, como um todo. Não é? Um ponto também que veio de mudança com relação à lei anterior é que a qualificação econômico-financeira para licitações, ela passa agora a exigir o balanço dos 2 últimos anos, certo? Então era só exigido o balanço vigente, contábil do último ano, agora ela passa dos 2 anos, salvo, né, se a empresa foi criada há menos de 2 anos, que ela não vai ter 2 anos para apresentar de balanço. Isso tudo para quê? Para trazer mais garantia ao município, para poder você ver que realmente aquele licitante que está participando, ele detém condições financeiras, né, e estruturais de poder realmente fornecer ao município ou prestar o serviço que seja. E também tem um detalhe: a nova lei, ela prevê, gente, que o desempenho, certo, daquela empresa em contratos anteriores, ele pode ser colocado como um critério, certo, de avaliação para a nova licitação. Então, ou seja, eu posso colocar que as empresas sejam avaliadas pelos contratos anteriores que tiveram e se vieram a serem rompidos, se vierem a ser executados. São situações que veio de segurança ao município e que traz um conforto. E uma das grandes inovações também que tem na legislação, gente, muitas vezes a gente vê obras inacabadas, né? Então, às vezes o município licita, o estado licitava, a empresa tinha uma dificuldade, qualquer que fosse, e não acabava. Por quê? Ninguém quer pegar a obra no meio do caminho, que você não conhece o que foi feito lá, você não sabe efetivamente o que vai ter que ser feito pela frente. E a nova lei de licitações, ela traz uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de numa licitação que seja de uma obra grande, você exigir um seguro garantia da obra, certo? Isso já é muito feito, certo, em contratos privados, de natureza privada, e que agora a lei traz para o ente público. E às vezes é uma obra, gente, que é de muita importância à população, e quantas vezes a gente já viu aí hospital ficando pela metade, escola ficando pela metade. Por quê? A construtora faz a medição, saneamento, o que seja, faz aquela medição, recebeu o dinheiro, às vezes não tem mais fôlego para prosseguir a obra e termina abandonando. Ou então ele vê que a obra não é mais viável economicamente para ele e simplesmente larga de mão. E sobra a responsabilidade para quem? Para os secretários, né? Para os gestores da pasta, para poder literalmente se virar e conseguir fazer com que aquela obra seja concluída. Uma outra novidade que tem, que se aplica diretamente aqui ao município, né, de Igaci, que municípios que tenham até 50 mil habitantes, a lei ela traz uma situação que é excepcional para você garantir o comércio local, para você fomentar a economia local. Por quê? Ela diz que municípios com até 50 mil habitantes poderão estabelecer margem de preferência de até 10% para as empresas locais. Então, um exemplo, eu vou licitar material de expediente.
eu vou estabelecer, certo, no edital, que aquelas empresas locais, elas terão 10% de vantajosidade em relação aos demais visitantes que não sejam locais. E por que isso? É a forma que a lei previu de quê? De você aquecer o mercado local. Quem não é o prefeito, quem não é o administrador que quer prestigiar certos comerciantes da sua cidade? Então, se você tem um plus, que é como o da microempresa, da pequena empresa, que você fomenta a economia daquela forma, foi uma forma que a lei trouxe para beneficiar justamente o comércio local, certo? E o detalhe, né, que a gente colocou, então, a lei, ela é datada, né, de 1º de abril de 2021, a partir de 1º de abril de 2023, todos os municípios, certo, terão já que se adequarem à lei nova, ou seja, já terão que estar utilizando o portal, já terão que estarem colocando as informações no portal e terão que estar utilizando essas modalidades que a gente viu aqui. Aqueles municípios que têm abaixo de 20 mil habitantes, que não é o caso aqui de Igaci, é que ele tem algumas exceções de prazo, certo, de adaptação, de prazo de funcionalidade total, que vai até 6 anos a contar de 2021. Mas não é o caso da gente, então, ou seja, a partir de 1º de abril de 2023, todo o município de Igaci, toda a licitação já será através da lei nova. E algumas questões, gente, interessantes, coisas que a lei traz. Mas eu fiz uma licitação agora, certo? Final de 2022 ou começo de 2023, com base ainda na lei 8666. Como é que eu vou proceder mais à frente? Eu vou fazer a renovação com base na lei nova, eu vou fazer a renovação com base na lei 8666. O que foi licitado na 8666, ele continuará até a conclusão do seu contrato com base na 8666. Então, vou dar um exemplo a vocês. Se uma situação de serviço de natureza continuada foi licitado com a 8666, eu não vou poder ter o benefício dos 10 anos. Eu vou ter que limitar aos 60 meses e, excepcionalmente, certo, aos 12 meses seguintes. Da mesma forma, qualquer outro contrato, qualquer outra avença que foi feita com base na lei anterior, ele vai concluir na lei anterior. A lei nova, fora essas mudanças que mais ou menos a gente pincelou, tem algumas outras que eu nem trouxe para vocês também, coisas que eu acho que não vai se aplicar aqui, algumas outras coisas mais pontuais. A gente vê que ela trouxe muita coisa do que já era feito, o que já era discutido anteriormente, que às vezes o município fazia pelo costume mesmo, fazia pela necessidade de se licitar, mas que a gente não tinha previsão legal. E agora não, ela traz de uma maneira expressa. E por que, quando eu falei logo no começo dessa mudança da lei de improbidade administrativa, veio bem a calhar com a mudança da lei de licitações? Porque muitas das vezes a gente, como administrador público, ficava de mãos atadas, certo? Sem poder fazer nada, porque dizia, eita, não tem previsão legal, se eu fizer isso aqui eu posso mais adiante responder por um ato de improbidade administrativa. E com essas novas modalidades de diálogo, certo? Dessa forma de você buscar na empresa privada uma solução que seja para o município, você permite, institucionalizando justamente que esse diálogo ele seja feito de maneira correta, o que muitas vezes já era feito. Muitas vezes o administrador tinha que se socorrer da empresa privada para poder tentar trazer ao seu município aquelas situações novas, inovações mesmo que fossem, porque você não tinha conhecimento, você não tinha pessoas técnicas no município que pudessem desenvolver aquilo ali. Então isso aí trouxe um benefício muito grande. O que no direito privado, na nossa vida particular, a gente diz que a gente pode fazer tudo, desde que não seja proibido por lei, no direito público é o contrário, né? A gente não pode fazer nada de que a lei não preveja que seja correto. Então, com essas inovações e esses avanços, isso nos traz um conforto muito grande, certo? Eu vou finalizar, até para poder não me estender mais, para poder passar aqui de volta o microfone, gente, ao Alexandre, para o Dalton e a Nijane aí ficarem à vontade também, e fica aberto a vocês também para tirar alguma dúvida, questionamentos também que vocês tenham, certo? E agradeço aí por demais a presença de todos. E antes de finalizar, meus queridos, registrar mais uma vez aí os parabéns ao município, certo? Por esse momento aqui de discutir, isso é muito importante, até para que, gente,
não é simplesmente dizer, eu errei porque não sabia. Isso faz parte. Hoje, mais do que nunca, a própria lei de improbidade, ela traz a possibilidade de ser dito, olha, não havia dolo, não havia má fé, de ter errado. Mas o que o município vem fazendo é justamente evitar que esses erros. Então, agradeço por demais a vocês. Passa aqui o Alexandre e muito obrigado. Fico à disposição de todos.